Na nossa cultura de hoje existe uma ideia que parece estar em todos os lugares, quase como uma regra, né? Quase como uma ideia que ser realmente forte significa não precisar absolutamente de ninguém, ser independente. Não depender, não se apegar, não precisar de ninguém para ser feliz. Mas será que isso é força de verdade? Ou será que estamos confundindo força com uma forma sofisticada de medo? Hoje vamos mergulhar em uma questão que talvez esteja muito mais próxima de nós do que gostaríamos de admitir, né? A farsa moderna da solidão. A frase "eu não preciso de ninguém para ser feliz", né, se tornou quase um mantra, né? Ela aparece em discursos, né, sobre desenvolvimento pessoal e em relacionamentos, né? Nas redes sociais, na maneira como aprendemos a lidar com nossas próprias emoções, né? A autossuficiência passou a ser apresentada como uma espécie de conquista, né? Quanto menos preciso dos outros, mais fortes seríamos, né? Quanto menos nos apegamos, menos podemos sofrer. Quanto mais dependentes emocionalmente somos, mais protegidos e estamos. Mas é exatamente aqui que surge a primeira grande pergunta, né? Essa independência é realmente um sinal de força? Ou pode ser, em alguns casos, uma sintonia de medo? Para entender isso, precisamos observar como a solidão passou a ocupar um lugar curioso na nossa cultura. Em muitos discursos modernos, afastar-se dos outros parece quase uma virtude, né? Que se fecha e é visto como alguém que aprendeu a se proteger, né? Quando não se apega, parece emocionalmente maduro, né? Quem prefere ficar sozinho parece ter alcançado um nível superior de independência, né? E pouco a pouco algumas frases começam a funcionar como verdadeiras regras de comportamento. É, exemplo, eu não me apego a ninguém, né? Eu não dependo de ninguém, eu não sou melhor que ninguém, não preciso de ninguém. O problema é que quando essas frases são repetidas muitas vezes, podemos começar a acreditar que a única maneira segura de viver é não permitir que ninguém se aproxime demais. Mas o que realmente existe por trás dessa armadura, né? Talvez seja necessário olhar um pouco mais de perto, né? Porque em muitos casos a solidão romantizada pode não ser apenas uma escolha completamente livre, né? Pode ser uma defesa, pode ser uma reação à dor, uma tentativa de evitar que antigas feridas sejam abertas novamente. É um processo silencioso, né? A decepção vira argumento, a rejeição vira filosofia, né? O sofrimento começa sendo uma experiência dolorosa, depois é racionalizado, intelectualizado e até finalmente transformar-se em uma justificativa para o isolamento. Aqui que começou como uma reação, a dor acaba se tornando um estilo de vida. E é justamente aqui que a farsa pode começar a aparecer, né? Por fora existe força, autonomia, controle, né, independência, mas por baixo dessa armadura pode existir uma realidade completamente diferente, né? Ah, o que parece liberdade pode ser uma maneira de evitar a vulnerabilidade, né? O que parece inteligência emocional pode ser, em alguns casos, uma dor que nunca foi realmente resolvida, né? E talvez exista uma pergunta que precisamos fazer: será que realmente escolhi ficar sozinho, né? Ou apenas aprendi a chamar minha defesa de liberdade, né? Essa pergunta é importante porque a solidão em si mesma não é necessariamente um problema, né? Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e viver isolado, né? A própria tradição filosófica antiga nos ajuda a perceber isso, né? Para pensadores como Nietzsche, a solidão poderia ter um papel importante, ela poderia ser um espaço de criação, um laboratório interior, um período necessário para pensar, amadurecer e se elevar. Mas existe uma diferença fundamental. A solidão, nesse sentido, era um meio, não era o destino final. Era um espaço de transformação, não uma fuga permanente do mundo. E essa distinção muda tudo, né? Porque existe uma solidão que nos ajuda a voltar para nós mesmos. Existe outra que nos afasta cada vez mais um dos outros, né? Uma nos prepara para a vida, a outra nos protege da própria vida, né? Aristóteles foi ainda mais direto. Para ele, o ser humano é um animal político, né?
Mas essa ideia não significa apenas participação em uma sociedade, ela aponta para algo mais profundo, né? O ser humano é essencialmente relacional, né? Não somos formados na conveniência, aprendemos através do encontro. E muitas das nossas virtudes só podem existir na presença de outras pessoas. A coragem, por exemplo, precisa de alguma situação em que exista risco. A justiça existe relação com o outro, a generosidade existe alguém para receber, o amor exige vínculo. Sem o outro, muitas dessas virtudes perdem o próprio espaço onde podem existir. Isso significa que a solidão nunca tem valor? Não, pelo contrário. Talvez a solidão tenha um papel essencial, mas talvez seja mais saudável enxergá-la como um remédio e não como um lar, né? A solidão pode ser um remédio, ela pode nos ajudar a recuperar força, organizar pensamentos, processar experiências, reavaliar literalmente as nossas escolhas, né? Pode ser um espaço necessário para reconstruir aquilo que foi literalmente quebrado. Mas ninguém deveria morar dentro de um frasco de remédio para sempre. O problema começa quando a solidão deixa de ser uma pausa e se transforma em uma identidade. No início, o isolamento pode trazer alívio, né? Existe uma sensação de controle, ninguém pode decepcionar você, né? Ninguém pode rejeitar você, ninguém pode ferir você. Você não precisa se explicar, não precisa confiar, não precisa se arriscar. E por algum tempo isso pode parecer liberdade, né? Mas existe um preço, né? Pouco a pouco as cores do mundo começam a desaparecer, né? O muro que antes protegia começa a se transformar em uma prisão. E aquilo que era uma escolha passa lentamente a parecer a única possibilidade, né? Até que chega um momento em que a pessoa não está mais sozinha porque escolheu, está sozinha porque desaprendeu a sair, né? E é aí que encontramos uma das grandes contradições da autossuficiência absoluta, né? Quanto mais tentamos eliminar completamente a possibilidade de sofrer, mais também eliminamos a possibilidade de viver experiências que só existem quando nos abrimos para alguém. Porque essa conexão envolve risco, né? Amar envolve risco, né? Confiar envolve risco, criar vínculos envolve risco. Mas talvez esse risco não seja um defeito da vida, talvez seja parte da própria vida, né? A verdadeira maturidade, então, talvez não seja alcançar uma independência total, né? Talvez seja encontrar equilíbrio, talvez ficar bem na própria companhia, né? Mas também reconhecer o valor da presença de outras pessoas. Ser capaz de estar sozinho sem transformar a solidão em uma fortaleza. Ter limites sem construir muros, né? Cuidar de si sem usar o autocuidado como desculpa para nunca mais amar. Porque existe uma diferença entre estabelecer limites e impedir qualquer pessoa de chegar perto. Existe uma diferença entre proteger o coração e trancá-lo. E talvez a linguagem que usamos para justificar nosso isolamento revele mais do que imaginamos. Às vezes chamamos de racionalidade aquilo que na verdade é medo de sentir, né? Às vezes chamamos de maturidade aquilo que talvez seja uma ferida ainda aberta. Chamamos de autocuidado aquilo que pode ser medo de amar novamente. E até mesmo nossos limites, né, que são importantes e necessários, podem se transformar em muros quando usados para impedir qualquer possibilidade de conexão. Então chegamos a uma verdade difícil. Evitar toda a conexão humana não para sentir dor pode significar algo muito maior do que simplesmente evitar sofrimento. Pode significar evitar a própria experiência de viver. É escolher a sobrevivência no lugar da vivência, porque a vida acontece no contato, ela acontece no encontro, né, na vulnerabilidade, né, no risco. Não existe amor sem possibilidade de perda, não existe confiança sem possibilidade de decepção, não existe relacionamento sem a possibilidade de conflito. Mas também não existe verdadeira conexão sem abrir espaço para que o outro tente, né, e para que o outro entre, né. Talvez seja por isso que a força verdadeira não esteja em nunca precisar de ninguém. Talvez esteja em conseguir reconhecer que precisamos um dos outros sem perder nossa própria identidade.
A força não está em construir um mundo onde ninguém possa nos ferir, está em desenvolver coragem suficiente para continuar vivendo mesmo sabendo que podemos ser feridos, né? Afinal, a coragem só pode ser provada quando existe uma tempestade, não no conforto silencioso de um quarto trancado, e talvez seja por isso que toda virtude verdadeira funcione mais como ponte do que como um muro, né? A coragem nos aproxima, a justiça cria relações, né? A generosidade atravessa distâncias, né? O amor cria vínculos. Talvez seja poder escolher se conectar sem ser escravo do medo, saber estar sozinho, mas também saber voltar, saber proteger o coração, mas fechá-lo para sempre. Porque no final das contas, talvez a vida não esteja esperando que construamos muros cada vez mais altos, né? Talvez ela esteja nos convidando a construir pontes. E essa pergunta que fica: quando você evita os outros, o que está realmente tentando evitar? Talvez a resposta diga muito sobre aquilo que você mais precisa